Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC. Eu sou Ricardo Terto e neste programa a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo. Estamos falando diretamente de São Paulo, que conseguiu o marco, na última segunda-feira, ser o pior ar do mundo, a cidade com pior qualidade de ar do mundo. A gente falou, sobre as fumaças que tomaram conta do país e as queimadas também nos últimos 2 episódios, mas hoje o tema vai ser outro. Afinal, o único céu azul que alguém está conseguindo ver em algumas cidades aí no Brasil agora é o do Blue Sky, que é a rede onde todo mundo correu depois que o X foi bloqueado no Brasil por não ter um representante, no país. X que o dono, todo mundo já sabe, é o Elon Musk. A gente vai falar hoje sobre o Elon Musk e sobre quais são, na verdade, as verdadeiras intenções dele, a relação dele com as mudanças climáticas. Também vamos falar um pouco da presença da Starlink na Amazônia. Tudo isso hoje no Bom Dia Fim do Mundo. Bom, então, como sempre, deixa eu começar aqui primeiro cumprimentando minhas colegas de Fim do Mundo. Primeiro, Giovana. Bom dia, Giovana. Bom dia, Terto. Bastante patriota depois do 7 de setembro. Meu Deus. A taxa de patriotismo está menos 10. E também Marina Amaral. Bom dia, Marina. Bom dia. Bom, 7 de setembro, uma coisa eles acertaram, Foi fogo mesmo, Foi fogo. Bom, feitas as devidas apresentações e cumprimentos, enquanto mais uma semana a batata do Fim do Mundo segue assando. Aproveita que você está aí nos escutando ou nos assistindo e não deixe de seguir ou curtir esse podcast. Também divulgue a palavra aí do Fim do Mundo no grupo de família. Aliás, quando alguém chegar para você no WhatsApp falando assim, olha, tá um calorão, hein? Você já manda o link do Bom Dia Fim do Mundo. A gente vai criar uma figurinha aí do Bom Dia Fim do Mundo para vocês compartilharem. Tragam mais olhos e ouvidos, sejam nossos profetas do Apocalipse. Aliás, se você gosta de nos escutar, se prefere nos ouvir, estiver nos ouvindo agora no feed do Pauta Pública, você vai ter que seguir o Bom Dia Fim do Mundo no feed próprio, porque a gente vai deixar de publicar o Bom Dia Fim do Mundo no feed do Pauta Pública em breve. E se você prefere nos assistir aí, ver as nossas belas peles aí sobrevivendo, a poeira, a poluição de São Paulo, você pode nos ver aí também pelo YouTube da Agência Pública, beleza? Então, já que a gente já passou o chapéu apocalíptico, bora pro primeiro bloco. Bom, então vamos aí, pro primeiro bloco, A gente tem aqui no podcast um quadro chamado Trombeta da Semana, que a gente tenta trazer algum fato mais esdrúxulo, mais curioso, mais bizarro para mostrar, que o fim do mundo está próximo, só que este programa em si é uma trombeta do apocalipse inteira. Porque a gente vai falar de quem? A gente vai falar do Elon Musk. Elon Musk é o cara que quer colocar um chip no cérebro das pessoas, um cara que quer colonizar Marte, ainda onde não tem STF, lá em Marte. O cara que vai ser, segundo algumas estimativas, o primeiro trilionário do planeta. Trilionário, Não dá nem para imaginar essa fortuna, Parte dessa riqueza com certeza não vem do X, Porque não deu lucro desde que ele entrou, o X. Por mais que tenha um monte de jogo do Tigrinho lá que tentou fazer ali, dar algum dinheiro pro Musk, não rolou. E hoje em dia, lá no X, ele virou esse cara aí da liberdade de expressão, aproximado, um cara da extrema-direita, idolatrado aí pela extrema-direita também. Só que assim, não foi sempre assim, Giovana, a história do Elon Musk, Exato, Terto. Assim, acho que se tem uma pessoa que mudou de lado, foi o Musk. Acho que esse alinhamento todo dele com a extrema-direita, a compra do X, o antigo, nosso saudoso Twitter, realmente que virou um palco para golpista. Acho que eclipsa um pouco as 1000 facetas empreendedoras desse empresário, que, bem verdade, tem muita coisa megalomaníaca aí, mas o ponto é que ele estava, talvez seja megalomaníaco também dizer isso, mas ele estava tentando melhorar o mundo, Enquanto, claro, ele ia se tornando o homem mais rico do mundo também. Mas, assim, aqui para o nosso tema, do Bom Dia Fim do Mundo, vale destacar que ele realmente foi um grande investidor de tecnologias limpas e por isso até chegou a ser queridinho aí de ambientalistas. Estava lendo um artigo do jornal britânico Guardian que chegou a brincar comparando o Musk, falando que ele era tipo um Tony Stark verde, um empresário gêniozinho da Marvel, Sim. que nas horas vagas vira o Homem de Ferro. Bom, eu acho que uma
empolgação que faz até um certo sentido, porque o Musk foi quem conseguiu tornar os carros elétricos uma realidade comercial com a Tesla, e ele sempre foi um entusiasta de energia solar. Isso desde quando ele estava na faculdade, em 1994. Ele chegou a escrever um paper dizendo que a sociedade, em muito breve, não teria outra opção a não ser investir em energias, em fontes renováveis de energia. Em parte porque ele estava já preocupado com as mudanças climáticas, como também por entender que as reservas de combustíveis fósseis uma hora vão acabar. Ele, inclusive, tem empresas de energia solar, que é chamada Solar City. Agora, o Musk, ele sempre... Saiu uma biografia dele no ano passado, falando de um rapaz chamado Walter Isaacson. E ele fala que o Musk sempre viu a Tesla como a empresa que mais estava agindo para resolver a mudança do clima. Então, aí a gente já vê um pouquinho da megalomania. Mas eu acho que é muito doido pensar no cara que estava achando que estava salvando o mundo se aliar, de repente, com o Trump, que não só é contra carro elétrico, como um dos principais negacionistas das mudanças climáticas, né? Pois é, eu fiquei surpresa em ver que, inclusive, o Musk apoiou o Obama, né? Apoiou o Obama... Ele apoiou o Obama nas duas eleições e depois ele foi um forte crítico do Trump. Ele falava que achava, nessa biografia, diz que ele achava o Trump louco. E depois ele começou a pensar assim, puxa, será que esse Trump, que é assim, bufão como candidato, vai ser bufão como presidente? E aí assim que o Trump assume, o Musk aceita um convite para participar de um encontro de CEOs na Casa Branca que o Trump convocou, e aí ele sai da reunião falando, ele é um bufão mesmo, assim, não é só teatro. E aí ele até fala assim, talvez o Trump seja um dos melhores falastrões do mundo, como o meu pai. Porque o Musk tem ali, claro, né? Como todo bom vilão, tem o seu problema com o pai. E aí ele fala, a baboseira pode às vezes confundir o cérebro. Se você pensar em Trump apenas como um tipo de vigarista, então o comportamento dele faz sentido. Aí logo na sequência o Musk desembarca mesmo dessa ideia de fazer parte desse conselho de CEOs quando o Trump sai do Acordo de Paris, que é o acordo que, né, todos os países do mundo aí assinaram para combater as mudanças climáticas. Mas em um dado momento o Musk chega a apoiar o Biden em 2020, mas aí começa a azedar a relação. Começa a azedar com a pandemia, porque ele não gosta quando é instaurado o lockdown. Ele não quer fechar a fábrica dele da Tesla na Califórnia. Chegou a dizer que o pânico com o coronavírus era uma coisa idiota. Mas, assim, é um pouco difícil de entender essa situação, essa relação toda do Musk com o Biden, porque o Biden criou uma das principais leis dos Estados Unidos que incentiva justamente carro elétrico. Ele criou a Lei de Redução da Inflação, né, a sigla em inglês é IRA, que tem esse nome porque ele foca em economia. Ele fala que investir em energias renováveis, por exemplo, vai aumentar a quantidade de empregos nos Estados Unidos e diminuir a inflação. Então, por isso que tem esse nome, né? Está funcionando, enfim, mas né, é meio por aí. Tinha incentivos para carros elétricos. E aí, mas o Musk, enfim, ele começa a se queixar do Biden, diz que as empresas dele estavam sendo desprestigiadas. E aí ele começa, de fato, a migrar para o Trump. O que é muito louco, porque o Trump diz que vai reverter a IRA, porque o negócio dele é incentivar combustíveis fósseis, né? Ele quer mais petróleo, mais gás, mais carvão. Ele tem um tema que é o Drill, Baby, Drill, que ele fala o tempo todo, que é essa ideia, né, de perfurar combustíveis fósseis. E aí o Musk, que é esse cara que falava que combustível fóssil tinha que acabar, começa a contemporizar e começa a falar que sem combustíveis fósseis a gente não vai viver tão cedo. E ele falou isso, inclusive, numa live muito curiosa que ele fez com o Trump no X, né, no antigo Twitter, agora recentemente. O problema, Giovana, é que assim, o Musk ele vai demitindo as pessoas e aí não sabe que precisa de pessoas para fazer as empresas dele funcionar. Então essa live aí foi um fiasco, né? Ele não conseguiu nem fazer a própria live dentro do X funcionar. Exatamente, cara. Levou 1 hora para a live começar a funcionar, enfim. Mas essa live foi um festival, assim, um show de negacionismo. O Trump voltou a falar que aquecimento global não é uma ameaça, porque ele fala que o nível do mar vai subir milímetros ao longo de 400 anos. Bom, a ciência diz que vão ser 30 centímetros nos próximos 30 anos, mas o ponto é que nem é só... Se fosse só o nível do mar, tava bom, né? Mas tudo que o calor traz, a gente tá vendo aqui, que é esse mundo mais quente, que é cada vez mais perigoso. E aí...
se prestou atenção que assim, o Musk não rebateu quando o Trump fala isso. E ele até disse, se parássemos de usar petróleo e gás agora mesmo, estaríamos todos morrendo de fome e a economia entraria em colapso. Com o tempo, queremos mudar para uma economia de energia sustentável, porque eventualmente você vai ficando sem petróleo e gás. Então, quer dizer, ele ainda fala, mas Perdeu a pressa. perdeu a pressa, exatamente. Agora, isso assim, são as loucuras aí do Musk, o cara que sonha em chegar em Marte justamente porque ele acha que a Terra vai ficar inabitável por causa das mudanças climáticas. Sim. E aí outras coisas malucas dele, mas que tem aí seu lado interessante, que é a Starlink, né? Que é um capítulo à parte. É a Starlink que está chamando cada vez mais atenção, né? Porque também foi incluída ali na ação do ministro Alexandre Moraes. E a Starlink, o que ela tem? Ela tem uma tecnologia de satélite que eles voam numa órbita muito mais próxima da Terra do que os satélites convencionais. Então, isso permite uma conexão muito mais rápida, tipo 30 vezes mais velocidade, e também chegar em lugares remotos. É muito fácil de montar e funciona bem. Então, o que acontece é que hoje, 75% dos satélites que estão no céu são da Starlink. Nossa, muita coisa, né? E até o rastro luminoso desses satélites tem trazido problemas, né? Já teve reclamações de que eles estão atrapalhando as observações astronômicas e que eles estão mudando o céu dos indígenas, por exemplo. Nossa. Porque os aborígenes da Austrália, eles dizem que com tantas mudanças de reflexo no céu, eles perderam uma constelação que chamava Ema. Caramba. Eles não conseguem mais ver a constelação porque tem satélite demais no céu. Exatamente. Nossa, que loucura. E aí, além disso, também tem um estudo recente do Departamento de Engenharia Aeronáutica da Universidade da Califórnia do Sul, que constatou que esses satélites, também do tipo que a Starlink produz, são satélites que corroem a camada de ozônio. Nossa. Porque quando eles retornam e param de funcionar, eles retornam para a atmosfera, a queima traz uma reação química que é muito prejudicial para a camada de ozônio. Oh, meu Deus. Então você vai vendo, né, Teto, que apaga o céu dos indígenas, corrói a camada de ozônio e também quem está fazendo todas as conexões na Amazônia, inclusive entre as comunidades tradicionais, né? Conexão de internet ali é tudo pela Starlink. Pois é, então vamos falar sobre a Starlink no segundo bloco e você aí não saia de órbita, porque agora é a hora do Trombeta da Semana. Os bolsonaristas já cantaram o hino nacional para pneu e pediram ajuda até para seres de outro planeta. Mas quem está em alto agora como salvador da vez é o bilionário Elon Musk. Ficou claro pelas manifestações de direita do 7 de setembro que os patriotas anti-soberania nacional elegeram o bilionário antissistema, dono do antigo Twitter, como seu novo símbolo. Inclusive, mudança no dress code do fim do mundo. Sai CBF e entra o logo do X como logomarca bolsonarista. Será que alguém puxou o grito de VPN ou morte? Bom, enquanto segue bloqueado, a manifestação do 7 de setembro foi quase como um X impresso e não auditável. Teve bolsonarista, indiretas, gente bloqueada, faltou só o jogo do tigrinho. Ops, corrigindo, o Paulo Marçal compareceu sim. Mas se tem algo que você pode apostar sem medo de se endividar, é que essa é a trombeta da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o Bom Dia Fim do Mundo só está na metade. Bom, depois dessa trombeta da independência aí, vamos para o segundo bloco. Bom, a gente continua aqui no tópico empresas do Musk, né? Tem um dado muito surpreendente, né, sobre a Starlink. Na Amazônia, 90% dos municípios têm acesso à internet através dela, através da Starlink, 90%, né? Marina, como é que isso aconteceu? Quais são os impactos, né, conhecidos na região até agora? Então, Terto, eu conversei com a Vanilson Carajá, que é da executiva da COIAB, com o Spence Pimentel, antropólogo que trabalha sempre com a gente, com os repórteres indígenas, os bolsistas do nosso programa. E assim, de um modo geral, todos eles concordam
que a internet se tornou uma ferramenta muito importante para os indígenas, né? E a questão porque traz oportunidades na área de saúde, na área da educação, tem uma coisa muito importante que é eles poderem comunicar rapidamente emergências, mas toda a questão a comunidade ter o controle sobre a tecnologia, desde a hora de ter sido a comunidade que demandou a conexão, até que tipo de uso eles vão fazer da internet, se vai ficar o tempo inteiro ligada, se vai ter filtros ou não. E toda essa questão tem que estar na mão das próprias comunidades, né? Mas e como ela chega numa velocidade muito grande, isso acaba ficando preocupante. Você tem localidades assim que até 2022 não tinha a mínima conexão, nem via smartphone você conseguia entrar em lugar nenhum. E de repente, nos últimos 2 anos, você tem pelo menos 1.000, tem mais de 1.000 que eu sei só de um projeto de comunidades que estão ligadas com conexão de banda larga da Starlink, que é a tecnologia que funciona para o caso deles, né? E isso, assim, nos municípios da Amazônia, tem um levantamento feito pela BBC, que dos 772 municípios da Amazônia, a Starlink está em 697. Uau. Quase tudo. E é como eu falei, não é só área urbana, porque não vamos esquecer que na Amazônia tem cidades pequenas, médias, grandes, e não é só dos fazendeiros, porque as próprias comunidades se mobilizaram para tentar encontrar uma maneira de viabilizar esse acesso à internet, principalmente em relação ao monitoramento territorial, né? Você vê quando tem incêndios ou invasão de madeireiros, garimpeiros, é a proteção que a comunidade pode ter, né? Como disse o Avanilson da Coiab, que até um diretor jovem da Coiab de 36 anos, ele falou que os garimpeiros usavam essa tecnologia e a maioria dos indígenas não tinha acesso, né? E agora eles, indígenas, estão usando essa tecnologia para combater o garimpo nas áreas isoladas. Bom balancear um pouquinho esse jogo, né? Porque se era só o lado criminoso, a coisa ficava complicada. E pensando que é isso, né? A Amazônia está aí pegando fogo. É bom que os indígenas, que são os maiores protetores aí, possam também ter essas ferramentas na mão, né? Pois é, a gente já falou aqui, mas não custa repetir, que as terras indígenas são as menos desmatadas da Amazônia, né? E a importância das culturas desses povos já é reconhecida, inclusive pela ciência, né? Como um patrimônio que a gente tem para tentar lidar com esse fim do mundo de pessoas que têm muitos anos de vida em harmonia com a natureza. E é por isso também que os indígenas têm grande importância para a sociedade civil que está mobilizada para enfrentar as mudanças climáticas. Então, assim, é através dessa sociedade civil, uma aliança que fizeram, então, a COIAB, né, que é a Organização dos Indígenas da Amazônia, a CONAC, que é o Conselho Nacional dos Quilombolas, e o CSN, que é o Conselho dos Seringueiros, chamava antigamente, hoje de várias populações extrativistas, e eles fizeram essa aliança com uma organização chamada Conexão Povos da Floresta, que tem 33 entidades aí filantrópicas, e fizeram um projeto com os indígenas, coordenando os indígenas, os quilombolas, os seringueiros, coordenando a execução desse projeto, que se bancou a instalação desses kitzinhos da Starlink, né, que nem são muito caros, 2 a 5 mil a instalação, conforme o lugar da Amazônia, e uma mensalidade de R$180, mas ainda era acima do orçamento indígena, foram eles que bancaram. E eles começaram justamente por comunidades que estavam em maior risco. Tanto como o projeto começou no fim de 2022, então daí você via que era tanto gente que estava sofrendo ainda dos problemas da pós-pandemia, como também foi uma época de muitos incêndios, né? No segundo semestre ali de 2022, comunidades que estavam muito atingidas por incêndios e também as que estavam com muita invasão de garimpo, como acontecia ali na terra Yanomami, que inclusive o fato dos garimpeiros terem internet era mais um fator de risco para os próprios indígenas, porque os jovens se aproximavam muito dos garimpeiros para poder usar a internet, né? Então tem desde risco que sofriam as meninas ali de abuso sexual até risco dos serem aliciados, né, pelo garimpo. Então eles começaram esse projeto e o plano deles era chegar a 5 mil
né, num prazo razoavelmente curto. Só que quando eles comemoraram 1000 comunidades, que foi agora em agosto, no começo de agosto, eles já tinham 8.000 comunidades na fila. Caramba. Quer dizer, é uma necessidade dos próprios indígenas, a gente percebe isso. Porque além desse avanço no monitoramento, agora eles estão, por exemplo, criando um portal de telemedicina com médicos do SUS. Então a pessoa se machuca ou fica doente, ela pode ter uma primeira orientação até a chegada de uma equipe de saúde ou poder fazer o traslado do paciente para o hospital, que muitos estão há 2 semanas de barco, né? Em situações muito complexas. Mas eles estão super preocupados, têm grupos de trabalho e pensando em estratégias para justamente evitar também os riscos da internet, né? Tanto de roubo de dados deles, que eles se preocupam muito, quanto do conteúdo enganoso e distorcido e mentiroso e perigoso que tem nas redes, né? Então, assim, uma das coisas que eles estão fazendo é implantando filtros que impedem conteúdos adultos, de videogames violentos até jogos de azar e pornografia. É interessante porque acho que a tecnologia ela não é uma coisa 880, né? Ela, quer dizer, o Musk faz um monte de coisa esquisita aí, mas tem um lado interessante da Starlink, né? Sim. Agora, isso que você falou dos filtros, chamou muita atenção uma reportagem, né, Marina, que saiu do New York Times agora recentemente, que eles foram ver como que era a chegada da Starlink no povo marubo. O jornalista do New York Times aqui no Brasil, Jack Nickas, ele conta como que estava a reação ali da comunidade 9 meses depois que as antenas tinham sido instaladas. E aí ele fala que, por um lado, a internet já tinha se tornado essencial para aquela comunidade, por outro, eles estavam lidando justamente com os desafios de você ter uma coisa que vira tão essencial que aí era a molecada jogando, né, grudada no celular o dia inteiro, jogando, compartilhando fofoca, compartilhando até pornografia. Que ele fala que era uma minoria, mas por incrível que pareça, isso virou um burburinho, né, nas redes. Pois é, como disse o Space, essa história ela foi engraçada, que ela marcou a chegada dos indígenas à internet, né, o acesso à internet, como uma anedota, né? Porque aí, né, começou muita gente a fazer reportagens escandalosas, porque a dele nem é. Ele, inclusive, conta que a comunidade regula a internet, tem horários, né, para ligar e desligar, eram coisas eventuais. Mas daí ficou essa história, e os indígenas, eles têm muito bom humor, e tem muitos indígenas influencers que usam um pouco da ironia para o modo que eles são vistos pelos brancos, né? Então, por exemplo, tem uma indígena que tem mais de quase 2 milhões de seguidores, que ela brinca, o que precisa para casar com uma mulher indígena? Olha, você tem que entrar na floresta, matar uma onça, carregar a sogra nas costas, afagar o sovaco do pajé, né? Que é toda uma tiração de sarro. As pessoas perguntam, na cidade, pra cidade, vocês vão pelados, né? E que é uma brincadeira e ao mesmo tempo tem aquela ironia de achar que indígena não deve ter acesso à internet, que não deve ter celular, né? Que eles não, justamente quem mora em áreas remotas, e até para manter a permanência deles nas aldeias, né? Com essa questão de poder, por exemplo, pai e mãe estudar com a educação à distância, fazer uma faculdade sem sair das aldeias, né? Então, quer dizer, toda essa necessidade que eles têm na internet aparecer de modo fútil. E daí tem um deles, o da aldeia, que tem 2,7 milhões de seguidores só no TikTok, que ele fez um vídeo tirando sarro dessa história da Starlink, que ele aparecia montando como se fosse uma caixinha lá de instalação da Starlink e falava, poderosa Starlink, FUNAI, continue pagando a nossa Starlink, que é uma brincadeira, porque a FUNAI não dá dinheiro nenhum para os indígenas. E saiu, né, nas reportagens estavam dizendo que eles estavam ganhando uma grana da FUNAI para ficarem na rede. Então ele deita na rede e liga para a FUNAI, FUNAI, vai mandar minha mesada ou não vai? Né, tirando um sarro. E isso, me disse o Avanilson, que acabou sendo um transtorno para o projeto, né? Que ele sabe que nunca você vai evitar que as pessoas façam memes e brincadeiras, mas a direita pegou também esses posts, sem entender a ironia e a brincadeira, e começou a espalhar essa história. Aliás, só para deixar bem claro, a única bolsa, além de Bolsa Família, que algumas comunidades recebem, a única bolsa que os indígenas recebem é uma bolsa
para eles quando estão estudando na cidade, né? E que é uma bolsa de R$900. Tá Quem bom, entende ironia hoje em dia na internet? Ninguém, né, pelo jeito. Pois é. E, gente, ó, só até um convite, né? Se você quiser ouvir ali, tem o Pauta Pública, outro podcast da Agência Pública, que tem uma entrevista com o Jack Nicas aí, procura aí no seu tocador. E enquanto, né, as luzes, a luz das estrelas se confunde com as luzes do satélite da Starlink, né, a gente vai chamar agora a nossa luz, que é a luz no fim do túnel, que o Anjo Gabriel lá da redação vai trazer pra gente para nos iluminar. Vem aí, Anjo Gabriel. Oi, pessoal! A luz no fim do túnel de hoje tem tudo a ver com uma reportagem que eu escrevi e talvez você já tenha lido aqui na Pública. Eu estou falando do caso em que a educação sobre mudanças climáticas salvou vidas em uma comunidade em Pernambuco. O projeto que levou a esse feito é o Dados à Prova d'Água. Ele é promovido pelo CEMADEM Educação, que é um programa do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Agora, além de estimular os estudantes a construírem pluviômetros de garrafa PET, que são equipamentos que medem o nível de chuva, eu descobri que o projeto quer ir mais longe e o local escolhido para esse avanço não podia ser mais apropriado. No Rio Grande do Sul, que foi devastado por enchentes entre abril e maio, 6 escolas vão receber estações meteorológicas didáticas. Essas estações vão medir também a umidade e temperatura do ar, a velocidade do vento e o nível de gás carbônico na atmosfera. E o mais importante, estudantes do ensino fundamental ao ensino médio vão aprender a programar e interpretar os dados da estação, para alertar as comunidades sobre os riscos dos desastres climáticos. O plano é levar as estações meteorológicas para um total de 30 escolas do estado. Essa iniciativa é muito legal. Eu vou terminar com uma pergunta. Já pensou se todas as escolas do Brasil tivessem essas estações para ajudar no enfrentamento dos eventos extremos? Fica aí o questionamento. Bom, e depois dessa luz no fim do túnel, é hora de agradecer quem ilumina o nosso trabalho aqui na Pública, né? Nos ajudando a continuar produzindo matérias, reportagens, investigações e conteúdos como esse podcast. São as pessoas que fazem parte do grupo de aliados. Se você quiser fazer parte dessa verdadeira arca de salvação, acesse apoie.apublica.org. apoie.apublica.org, o QR Code está aparecendo na tela. Se você quiser também apoiar o Bom Dia Fim do Mundo, dando sugestões, você pode enviar a sua sugestão de trombeta da semana ou também de luz no fim do túnel para correio do fim do mundo, @apublica.org. Correio do Fim do Mundo, @apublica.org. E você fica aí a seu critério, né? Se você quiser aí nos inspirar ou quiser nos chocar também com a sua trombeta, né? Então deixa eu aqui me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro, Giovana. Tchau, Giovana. Tchau, Terto. Tchau, pessoal. Até semana que vem. E um abraço aí, Marina. Até a semana que vem. Até a semana que vem, Terto. E eu espero que tenha chovido. Por Tomara, favor, né? Senhora Starlink, manda chuva. Poderosa Starlink, manda chuva. Eu tô falando que a gente precisa fazer Será um que frio do Musk não cacife faz e cobra chuva, coral. Gente? A gente podia ver, hein? Muito bem, aproveita essa energia extra, essa iluminação e esse pedido de chuvas aí e assine esse podcast, não vá embora antes de assinar o Bom Dia Fim do Mundo. Quinta-feira que vem, 6 horas da manhã, estamos em todos os tocadores e também no YouTube da Agência Pública. Segunda-feira, às 11h30 da noite, no canal universitário. Boa noite, Fim do Mundo, para quem está nos vendo no canal universitário. Até semana que vem e bom dia, Fim do Mundo.